Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui estamos mais uma vez para mais um passo no conhecimento, no estudo da nossa história da Igreja do Brasil. Eu lembro que na última vez que nós falávamos sobre esse assunto, dizíamos que tínhamos 2 bispos brasileiros presos no Rio de Janeiro. O bispo de Recife, Dom Vital, e o bispo Macedo Costa, que era bispo de Belém do Pará. Eles estavam presos no Rio, mas o Brasil inteiro solidário aos bispos. E isto mexeu no Império, sem dúvida nenhuma, isto mexeu no Império. Tanto que, a 22 de junho de 1875, caiu o gabinete do ministro Rio Branco. E assumiu o gabinete Duque de Caxias. O mesmo Duque de Caxias que já tinha sido tão importante aqui no Rio Grande do Sul, na superação da Revolução Farroupilha. Pois ele agora, já ancião, em 75, assume como primeiro-ministro do Brasil. E ele imediatamente pôs em liberdade os bispos e todos que estavam presos por causa da questão religiosa. Sempre se diz, eu não sei até que ponto realmente não temos fonte para dizer, mas teria sido um pedido expresso de Dona Isabel. Dona Isabel, a princesa Isabel, era realmente muito católica, muito religiosa, puxou um pouco para a avó dela, Dona Leopoldina, e ela teria pedido ao Duque de Caxias que desse essa liberdade à Igreja do Brasil. Todo o episcopado tinha sido muito solidário aos bispos na prisão. Já disse que o arcebispo da Bahia acolhia os bispos de joelhos ao passarem por Salvador. No Rio, Dom Lacerda também os acolhia sempre de joelhos. O bispo de Porto Alegre, bem como o bispo de Mariana, sempre solidários, iam ao Rio, especialmente visitar os colegas na prisão. Então, a Igreja do Brasil toda rezava pela libertação dos bispos, todos solidários. Então, gradativamente, o Império estava se enfraquecendo e vai caminhando rapidamente para a proclamação da República. Antes, sempre a Igreja apoiava o Império, ostensivamente. Sempre achava que a melhor forma de governo era o Império, porque no Império é Deus que escolhe o sucessor. Enquanto que a monarquia, portanto, é Deus que escolhe o sucessor, enquanto na democracia é o povo que escolhe o sucessor. Mas, agora, depois de tudo que aconteceu na questão religiosa, sem dúvida, durante o tempo do Brasil Império, nunca temos tanta separação entre Igreja e Estado do que a partir desta situação da questão religiosa. Na verdade, significava uma incômoda união entre Igreja e Estado. O padroado era o lugar onde o padroado do governo cobrava o dízimo, e ele então também pagava as côngulas aos párocos, construía e reformava as matrizes e conservava as alfaias das paróquias. Mas tudo isso era uma grande burocracia, conseguir uma verbinha para poder comprar uma casula nova, para poder comprar velas, para poder comprar ornamentos para a igreja, para reformar, até para reformar telhados, era cada vez uma ladainha. Então, agora aos poucos a igreja está cansando deste padroado
e o número de bispos não crescia. Chegamos à República com apenas 12 dioceses. E nas dioceses, o mínimo de paróquias para não ter mais párocos, para não ter mais cônguras a pagar. Então, sempre essa limitação. Finalmente, nós vamos chegar, então, ao 15 de novembro de 1889. E, então, a proclamação da República foi um momento de libertação. É verdade que a Igreja imediatamente sentiu, porque a República veio por parte também de maçons inspirados na maçonaria. Eles queriam a total separação de Igreja e Estado. E ordenam imediatamente a queda do padroado. A Igreja do Brasil não quer mais o padroado. Então, até o Papa, na época, era Leão XIII, dizem que ele não dormia mais de noite porque imaginava que a Igreja do Brasil iria à falência sem o apoio do governo. Mas podemos imaginar, a Igreja do Brasil recebeu o direito da liberdade. Ela podia agora começar a se organizar. O número de dioceses, a partir de 1890, em 30 anos, vai de 12 para 70 dioceses novas. Em pouco tempo, as paróquias do Brasil se triplicam. As comunidades começam a se organizar o seu próprio dízimo. E através deste dízimo conseguem a sua manutenção. Através de contribuições do povo, festas, campanhas. E a Igreja vai se sustentando. Gradativamente, a Igreja do Brasil vai se tornando sempre mais forte. A partir de 1902, temos um primeiro cardeal da América Latina no Rio de Janeiro, o cardeal Arcoverde. O dízimo agora não fica mais nos cofres do governo, mas na Igreja. E a Igreja se sustenta a partir do dízimo, daquelas pequenas contribuições que as famílias dão a cada final de mês. Então a Igreja vai se sustentando. Nada é mais importante do que a liberdade de organização. E isto a Igreja adquiriu pela separação de Igreja e Estado, a partir da República no Brasil. Portanto, a Igreja do Brasil abre agora a porta para os religiosos. No momento da separação de Igreja e Estado, a Igreja passou a ter o direito de trazer missionários, tanto religiosos como religiosas, padres ou irmãs. Falávamos tempos atrás do grande problema da Europa, que foi o Kulturkampf, isto é, a luta cultural, especialmente na Alemanha, mas também nos outros novos países da Europa, como a Itália, países como Luxemburgo, onde também lá teve problemas, porque os governos queriam assumir as escolas. E as escolas estavam todas nas mãos de padres, irmãos e irmãs. Então, tiveram que lutar contra os religiosos. E estes religiosos foram falar com o Papa o que fazer nesta hora. E o Papa dizia: dirijam-se para a nossa Igreja nova da América Latina. O Brasil precisa de tantos religiosos. Os outros países de língua espanhola também precisam. Então, vieram para cá navios e navios de irmãs, de padres, de irmãos, e foram se instalando nesse novo Brasil, agora república, livre, em plena liberdade de poder se organizar, poder crescer. As paróquias foram acolhendo, as dioceses foram acolhendo religiosos, padres, e formavam paróquias, fundavam novas paróquias. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, quantas paróquias foram fundadas a partir
dos missionários vindos da Alemanha, ou mais tarde vindos da Itália, ou vindos da França, ou vindos da Espanha. Quanta paróquia nova! No Brasil, nós chegamos a ter mais religiosos do que padres diocesanos. Muitos novos bispos saíram das fileiras dos religiosos. Nós chegamos a ter praticamente mais bispos provenientes dos religiosos do que do clero diocesano. Era o tempo em que o Brasil estava crescendo muito. Com a vinda dos religiosos, sempre mais paróquias, sempre mais dioceses, novas arquidioceses, e cada arquidiocese funda novas dioceses sufragâneas, cada diocese funda novas paróquias, novos seminários, grandes seminários. O Seminário Central de São Leopoldo passou a ser referência para todo o Brasil. Muitos vieram estudar aqui para se tornarem sacerdotes. E depois a Igreja do Brasil vai se organizando. Em 1952 foi fundada a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E naquele mês, na mesma década, em 55, já foi fundado o CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, mais uma vez fundado no Rio de Janeiro. E a partir dali a Igreja se organiza, sempre mais com plena liberdade, total liberdade, para poder se expandir, progredir e crescer. Aqui nós concluímos também essa parte da história da Igreja do Brasil. Recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.